Oi pessoal, tudo bem? Eu vou continuar respondendo as questões, tá? Eu vou agora para 2, 3, 4 e 5. Só que eu vou mudar um pouquinho de ordem, tá? Vou fazer numa outra ordem, porque notei que em termos do processo do sistema cartesiano, o professor inverteu um pouquinho aí, mas tudo bem, vamos responder fazendo o seguinte: primeiro eu vou dar uma repassada na teoria, tá? E depois eu vou respondendo as questões, tá? Tudo que eu falar tem a ver com o questionário, tá bom? A questão 4 ela fala da teoria do erro, a 3 fala do gênio maligno, a 2 é a prova da existência de Deus, que está na terceira meditação. Então são provas a posteriori, que estão na terceira meditação metafísica. Aí depois eu falo um pouquinho sobre a questão do corpo e alma, da relação psicofísica, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria dizer que Descartes, como vocês sabem, utiliza o método da dúvida. O método é o que? Duvidar de cada ideia que não esteja clara e distinta, com uma certeza, tentando alcançar uma certeza indubitável, da qual a gente vai evitar o erro. Então a primeira certeza que Descartes chega é uma intuição do próprio pensamento, do próprio ato de pensar, tá? E subsequente, duvidar do quê? Do quão confiável ou desconfiável são as imagens das coisas que nós temos, tá? Então o Descartes desconfia dessas imagens todas, então da correspondência do que eu penso em relação ao que me cerca. Mas uma coisa eu tenho certeza: a intuição de mim mesmo como um ser que pensa, uma coisa que pensa, que está pensando, que está praticando, tá? E que sou eu mesmo o pensamento. O Descartes parece ter certeza disso, tá? Ele equipara o próprio pensamento aquilo que nós chamamos de alma. As imagens que eu tenho em mente são minhas representações sobre as coisas. Então, o mundo parece me mandar imagens dessa fonte. Eu não tenho certeza de nada, mas tenho certeza dessa recepção, dessa formulação, dessas representações, que são representações da minha mente. Por estarem na minha mente, elas não são, vejam bem, são intuições, elas não são nem falsas, nem verdadeiras. Elas são aquilo que elas são na manifestação da minha mente. O erro, e aí a teoria do erro, a questão da teoria do erro. O erro ocorre quando tentamos julgar que há uma correspondência dogmática, uma correspondência entre as imagens do pensamento, como o meu pensamento procede, e o suposto mundo externo. Suposto por quê? Por que eu digo suposto? É porque esse encaminhamento nos leva a duas espécies de realidade. Aqui, tudo indica, temos trânsito, tá? Nosso corpo e a nossa alma. A realidade do mundo, a realidade extensiva, da qual nosso corpo se move. E a realidade, em segundo lugar, do puro pensamento, do qual nossa alma se equipara. Mas se essas duas grandezas não têm redutibilidade, porque Descartes diz são duas substâncias diferentes,
a substância que é o pensamento e a substância que é a coisa extensa, tá? Se elas não têm, se elas são irredutíveis, são de naturezas completamente diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é as ideias que a gente tem das coisas. Então, se há uma diferença substancial entre essas duas coisas, essas duas grandezas, como é que o mundo pode nos afetar? Como é que chega a nós e nós tentamos interferir com o nosso pensamento, com o nosso agir, com o nosso sentir, o mundo que nos cerca? Então, qual é a solução que Descartes vai dar para isso? Tá? Primeiro, ele quer encontrar uma comunicação entre essas duas realidades. Então, Descartes precisa investir mais na garantia de uma outra realidade, tá? Além da pensante e da extensa. A realidade que vai garantir o trânsito de uma ideia a uma coisa. Nós vamos falar sobre um paralelismo psicofísico. Então a gente se pergunta, qual é a validade? Como é que Descartes pensa que as minhas ideias elas são válidas, são verdadeiras? Como é que é isso? Né? Quem garante que as minhas ideias têm validade? Ou seja, elas são coerentes? Então, o Descartes ele diz que ele vai se utilizar de um artefato, de uma metáfora que é do sonho. Ele diz que as imagens do sonho, as imagens oníricas, elas não têm compromisso de validade, uma vez que eu posso pensar combinações equivocadas, como um erro matemático. Eu posso igualar, por exemplo, a diagonal de um quadrado como sendo o dobro do lado do quadrado. A gente até no senso comum a gente pensa isso mesmo, que né, a diagonal ali é dois lados, né? Até esse problema foi mencionado no diálogo de Platão do Mênon, né? Ou então algo espacial, equiparar, por exemplo, o Sol. A gente olha o Sol e equiparar ele a sua área, a área de uma moeda, né? Eu vejo no céu, vejo aquela bolinha assim, uma moeda direitinho, né? A área. Então a possibilidade de eu estar sonhando, né, invalida a certeza. Mas acontece uma coisa, no mesmo sonho, né, quanto ao absurdo da imagem onírica, ela vai sucumbir, então não vai ser válido. Então eu não posso sonhar com coisas que, além de serem errôneas na realidade, elas são contraditórias, elas perdem toda a coerência. Por exemplo, conseguir sonhar que algo seja maior do que o todo, que a parte seja maior do que o todo, né? Então, isso é uma incoerência. Então, nem isso eu conseguiria sonhar. Já a veracidade, ela ocupa outra dimensão. Daí, uma nova, embora semelhante, tá? Comparação. A hipótese do gênio maligno. Aqui pouquinho de diferença, porque agora a questão do gênio maligno é como se Descartes está dizendo, não, mas não estamos sem falar de sonho, agora em relação ao próprio estado de vigília em que julgamos as coisas, a realidade objetiva. Eu posso alucinar com a visita de uma criança que por vários anos me vem, tá? Uma visita de uma criança. Por anos a fio eu tenho alucinação daquela criança. Mas eu sei que é alucinação, tá? Pois passaram-se anos e aquela criança vem sempre. Cadê o efeito do tempo sobre ela? Por que ela não envelhece? Então,
o gênio maligno, ele pode gerar alucinações. Então o que eu vou fazer? Eu preciso ter um dispositivo que vai burlar a possibilidade do gênio me enganar, tá? Ou eu ter alucinações, né? Então, toda a realidade percebida pode ser uma alucinação. Essa é a questão que o Descartes quer colocar. Pode ser que esse mundo aqui seja um mundo inventado por um Deus que quer espezinhar a gente, que quer botar a gente só para sofrer aqui nesse mundo, né? O Descartes diz, bom, mas um princípio de razão, um princípio que está dentro de mim, que é o princípio, por exemplo, o princípio da não contradição, o princípio da identidade e o princípio da causalidade, para voltar a esse tema da velhice, né? E o tempo sobre o corpo, né? Ele não pode me enganar. Então, eu tenho a garantia da coerência dos princípios matemáticos. O erro surge quando o que a gente pensa, aquilo que a gente pensa, eu posso julgar que aquilo ocorre só porque eu penso na realidade. Então, as minhas ideias, as coisas que eu tenho em mente, será que elas existem mesmo? Daí a gente ver que o Descartes vai precisar fugir desse chamado solipsismo. Solipsismo significa ele encontrou o eu, ele encontrou a certeza do eu, a intuição de que ele está pensando e não pode duvidar disso, mas é só isso. Todas as minhas percepções são invalidadas, né? E mesmo o meu pensamento não teria uma coerência que eu pudesse dizer assim, o gênio também pode estar me enganando quando eu penso que 2 mais 3 é igual a 5. E isso também ser uma lógica, embora razoável, pode ser também uma invenção do gênio maligno. Então Descartes vai ter que provar que existe alguma coisa a mais do que o eu, existe um outro ser que dá garantia, que vai dar certificado de garantia, ele tem certificado de garantia na própria ideia de sua existência. E após isso, ele vai perceber, bom, se existe esse ser, e se esse ser é bom, e se esse ser é o Criador não pode ter criado coisas que venham me enganar, não pode ser o gênio maligno. Como Descartes chega a isso? Então essa é a questão número 3. A questão número 3, então, já vou respondendo ao mesmo tempo que faço essa revisão, tá? Descartes descobre que os pensamentos claros e distintos, tá? Entre eles, talvez ocorra um único que eu tenho certeza, tenho garantia de que o objeto pensado existe fora do meu pensamento. Então não pode ser o eu. O eu já vi, tenho certeza, mas o eu sou eu. Ele não está fora de mim, sou eu mesmo, dentro. Então só tenho certeza das coisas que estão dentro. Então ele vai examinando as ideias e chega à ideia de Deus. Deus seria o quê? Então vamos examinar essa ideia. Ele examina a ideia, encontra a referência a um ente que é bom, que é onisciente, onipresente, todos os atributos de honra que damos a Deus, mas o principal, infinito e perfeito, tá? E talvez seja bom também colocar necessariamente existe. Mas para as duas questões que são colocadas, para as duas argumentações, para os dois argumentos estão na terceira meditação,
e são argumentos a posteriori, Descartes usa o seguinte passo. Primeiro, ele diz: esse objeto do pensamento, eu não sei se ele existe ainda. Eu tenho a intuição da ideia de Deus, tá? No entanto, ainda não sei como é que eu posso dizer: bom, eu tenho a ideia e Deus existe, independente dessa ideia. Ele existe mesmo. Eu não tenho isso, eu não tenho ainda isso. Não sei ainda se existe. Aí Descartes pensa: não, mas como é que eu pude ter essa ideia infinita e perfeita e magnânima, como é a ideia de Deus? Porque o conteúdo é um conteúdo tão perfeito, né? E na medida em que eu vou pensando, o meu pensamento ele vai galgando a sua perfeição, né? Vou estudando, vou ficando mais inteligente, vou lendo Descartes, vou lendo Santo Tomás, vou lendo Aristóteles, vou ficando mais inteligente com o passar do tempo, né, gente? Mas aí o que acontece? Eu que estou nesse processo, estou nessa perfeição progressiva do meu pensamento, eu jamais poderia conceber, né, a ideia de perfeição infinita que é de Deus. Alguém tem que ter colocado essa ideia a uma realidade que me dá garantia de que ela tem que existir. A ideia de perfeição me faz pensar que deve existir um ser perfeito que contém essa ideia de perfeição. Essa perfeição infinita tem de ser uma realidade fora da ideia que sou eu capaz de conceber, tá? Eu sim perceber, né, a perfeição de Deus. Bem, Descartes gosta dessa ideia, bota na terceira meditação, mas precisa investigar mais. Outra argumentação que vai aparecer na terceira meditação é a recapitulação de uma prova que Aristóteles e Tomás de Aquino também tinham analisado, da qual Descartes ele emprega o seu estilo, tá? Seu estilo próprio, que é o que é moderno, né? Existo, né? Já demonstramos isso na primeira meditação, mas com a intuição de que eu existo, eu não tenho a intuição também do fundamento da minha existência. O que faz com que eu exista? Só tenho a intuição de que existo, mas e daí? O que veio me trazer a esse mundo? Ao que tudo indica, eu sou contingente, porque como eu vejo, meus pais também foram contingentes. Se eles me deram origem, né, se eu vim dos meus pais, eles também, né, são contingentes. Alguém também teve que dar origem a eles. Eles também passaram, morreram. Então essa ideia de contingência me deixa um problema. Eu não existo por mim mesmo. Mesmo que eu tomasse a cadeia de fundamentos, eu terei que admitir um ser cuja existência seja fundamento de toda a série. Então esse ser é um ser infinito, porque a série pareceria infinita, mas ela não é infinita, ela chega a um ponto que é o próprio Deus infinito. Então a quinta meditação, ela vai reforçar esse argumento, mas de um modo já a priori, tá? Dessas duas demonstrações que é pedido aqui na questão de número 2, as provas da existência de Deus. Então eu falei a prova da existência de Deus
questão da perfeição e pela questão da infinitude. Tá bom? Eu acho que fui bem, né? Vocês me relatem se deu para entender direitinho, tá bom? Um abraço.